E aí, Big Geeks? Quando a gente pensa em um produto Pro, a primeira coisa que vem à cabeça é que ele é melhor em tudo em relação à versão tradicional, não é mesmo? Bom, não é o que a Xiaomi pensa. Isso porque eles trouxeram aqui o Poco M3 Pro 5G, que é, em alguns pontos, uma versão Pro em relação à versão tradicional, trazendo, por exemplo, mais desempenho, suporte às redes 5G, uma tela com taxa de atualização de 90 Hz, porém, em alguns pontos, o Poco M3 Pro 5G perde para a versão tradicional. Ele perdeu o áudio estéreo e também está com uma bateria menor. Por mais estranho que isso possa parecer, é a verdade. Apesar desses detalhes, o Poco M3 Pro 5G está um aparelho bem interessante. Como eu falei, tem uma tela Full HD Plus de 6,5 polegadas com taxa de atualização de 90 Hz, já está com Android 11, traz a interface MIUI 12. Apesar da bateria estar menor, ainda tem uma ótima capacidade, são 5.000 mAh, e o aparelho também está com um visual muito bonito. Eu gostava também do visual do Poco M3 tradicional, mas não é o tipo de visual que costuma conquistar todas as pessoas, ao contrário aqui do Poco M3 Pro 5G, que está com o visual um pouquinho mais discreto, mas ainda assim muito bonito. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês as características do Poco M3 Pro 5G, o que ele traz de legal, como está o seu desempenho, a bateria, sua tela, a interface, e também vou contar para vocês se vale a pena apostar aqui nesse aparelho, apesar dele ter perdido alguns recursos que eu acho bem interessantes da versão tradicional. Mas antes, chegou a hora de você deixar aquele like que ajuda muito o canal do Brazilian Geeks a continuar crescendo. Então não deixa para depois, já vai clicando aí no botão do like agora. E você que ainda não é inscrito, fica o convite também para se inscrever no canal do Brazilian Geeks, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torne-se Big Geek você também. Eu vou começar falando aqui da tela do Poco M3 Pro 5G, que melhorou bastante em relação à geração anterior, que já era muito boa, era um dos pontos altos do Poco M3, mas está ainda melhor aqui nessa geração. Primeiro, temos uma tela um pouquinho menor de 6,5 polegadas contra 6,53 do Poco M3 tradicional, é praticamente o mesmo tamanho de tela, mas o aproveitamento está melhor porque a câmera frontal fica agora em um furo na tela, contra um recorte em formato de gota da geração anterior. Temos aqui a tela com resolução Full HD Plus, 2400 por 1080 pixels, um painel LCD IPS com ângulos de visão muito bons e agora temos a taxa de atualização de 90 Hz, que passa uma sensação de maior fluidez aqui durante o uso da interface. A gente tem aqui realmente uma interface com uma resposta bastante rápida e muito fluida. E aqui no detalhe vocês podem ver também as bordas laterais, a borda inferior e a borda superior, que estão bem finas, então temos aqui um ótimo aproveitamento da área frontal. Assim como o Poco M3 tradicional, o Poco M3 Pro 5G tem um visual bastante ousado, porém esse aqui é mais fácil de agradar as pessoas. Temos aqui uma moldura que abriga as câmeras até com formato tradicional, mas em volta dela aqui temos a marca Poco e a moldura, uma pintura em volta da moldura, acaba estendendo a aparência da moldura superior, fica parecendo que a moldura que abriga as câmeras é maior do que realmente é. E temos aqui a tampa traseira e as bordas feitas em plástico, porém com esse acabamento aqui que eu acho muito bonito. Até mesmo nessa versão na cor preta, que é um pouquinho mais discreta, acaba visualmente o Poco M3 Pro 5G chamando bastante atenção. Como ele perdeu bateria, perdeu 1000 mAh de bateria, o Poco M3 Pro 5G está mais fino e mais leve, ele tem 8,9 mm de espessura e um peso total de 190 gramas. Aqui vocês podem ver também no detalhe o relevo da moldura que abriga o conjunto de câmeras e logo abaixo temos o botão liga-desliga, que também é o sensor de tais. Aqui na parte superior temos a entrada para fone de ouvido e, curiosamente, parece ter também o alto-falante, assim como acontece com o Poco M3 tradicional, porém na verdade aqui temos um sensor infravermelho para usar o Poco M3 Pro 5G como controle remoto. Infelizmente ele só tem um alto-falante que fica aqui na parte inferior, do lado da entrada USB tipo C e também do microfone utilizado para as ligações. Há um detalhe, além do sensor digitais, temos aqui na lateral a tecla de volume e nessa outra lateral fica a bandeja. Ela tem 2 slots, permitindo utilizar simultaneamente 2 chips ou um chip e um cartão de memória. E aqui mostrando os sensores digitais em ação, notem que ele não é instantâneo
mas tem uma boa velocidade e também tem uma boa precisão. Olha só, ele também conta com desbloqueio facial, esse sim bastante rápido, quase instantâneo aqui para fazer o desbloqueio, com certeza até mais rápido do que os sensores digitais. Aqui mostrando o áudio, infelizmente foi um ponto onde perdeu para o Poco M3 tradicional. Ele é mono, olha só. Consigo abafá-lo completamente tampando o alto-falante inferior, mas pelo menos o áudio é muito bom, é bastante alto e tem uma qualidade bem legal. E aqui mostrando o display de 6,5 polegadas com resolução Full HD+. A tela do Poco M3 Pro 5G está bem legal, os ângulos de visão são muito bons, mesmo inclinando aqui a gente tem uma qualidade de imagem muito boa. O Poco M3 Pro 5G vem com a interface MIUI 12, rodando por cima do Android 11. A interface está com uma resposta muito boa e a percepção que eu tenho é que ela está mais rápida do que o Poco M3 tradicional. Nesse ponto esse aparelho ganhou bastante, que é no seu desempenho, não só em jogos, mas até mesmo rodando o sistema. Acontece que temos aqui dois fatores importantes. O primeiro é a tela com taxa de atualização de 90 Hz, o que garantiu uma maior fluidez durante o uso da interface. Você consegue ter uma resposta mais suave, uma sensação de velocidade maior, e o outro, é claro, o seu chipset, o Dimensity 700 5G, que tem uma performance melhor do que a do Snapdragon 662 do Poco M3 tradicional. Aqui mostrando para vocês a multitarefa, que tem essa rolagem vertical, nós temos a possibilidade de usar os aplicativos em tela dividida, ele também tem suporte a Dual Apps, traz o tema escuro, vem com um novo painel de controle, deixa eu ver se eu acesso aqui rapidinho para vocês verem. Olha só, quando você acessa de uma borda, você vê só as notificações e da outra você vê os ícones de funções. Mas você pode também usar o painel de controle antigo, que traz a vantagem de ser mais leve do que essa versão atual, que é um pouquinho mais pesada. Às vezes ela apresenta maiores problemas, mas aqui no Poco M3 Pro 5G ela está rodando muito bem. E no geral nós temos uma velocidade de interface aqui muito boa nesse aparelho e definitivamente está melhor do que a versão tradicional. E esse desempenho você percebe na interface, usando os aplicativos e até mesmo rodando os jogos. Acontece que o chipset Dimensity 700 5G traz duas grandes vantagens. A primeira é justamente o suporte às redes 5G. Esse aparelho já está pronto para as futuras redes 5G assim que elas chegarem ao Brasil. E o outro é o seu desempenho, que também é muito bom. Mesmo sendo um chipset intermediário, ele consegue entregar uma boa performance nos jogos. O Dimensity 700 5G traz 8 núcleos, sendo 2 da série A76 rodando até 2.2 GHz, mais 6 da série A55 rodando até 2 GHz. E a GPU é a Mali G57MC2, de 2 núcleos. Existem versões do Poco M3 Pro 5G com 4 e 6 GB de RAM e 64 e 128 GB de armazenamento. A versão que está aqui comigo tem 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Dos 6.000 mAh da versão original do Poco M3, passamos agora para 5.000 mAh, ou seja, tivemos uma redução de 1.000 mAh. Apesar de ser uma excelente capacidade, não há dúvidas de que o Poco M3 Pro 5G terá uma autonomia menor do que o Poco M3 tradicional. Primeiro, por trazer um chipset mais poderoso e segundo, por trazer uma bateria menor. Pelo menos o carregador continua o mesmo. Na caixa temos um modelo de 22,5 watts, apesar de que o Poco M3 Pro 5G suporta carregamento de até 18 watts. Eu fiz o teste de bateria com brilho da tela em 45% e nesse modo o Poco M3 Pro 5G gastou 4% de bateria durante uma hora de ligação, foram 11% assistindo uma hora de vídeo no YouTube, achei essa taxa um pouquinho alta, foram 3% gastos gravando o vídeo de 10 minutos e navegar no GPS com o aplicativo Google Maps durante uma hora, gastou 8%. No benchmark Antutu ele marcou pouco mais de 239 mil pontos e o consumo de bateria foi de apenas 1%. Aqui o Antutu foi exceção, porque eu achei o consumo de bateria do Poco M3 Pro 5G, apesar de ser muito bom, um pouquinho acima da média. Vocês viram que no YouTube, por exemplo, ele gastou 11% de bateria assistindo uma hora de vídeo. É um consumo um pouco maior, mas ainda assim suficiente para garantir mais de um dia inteiro de bateria sem precisar recarregar. A autonomia de bateria deve ficar entre 1 dia e 2 dias, dependendo do seu perfil de uso, mas dificilmente a bateria não vai durar o dia inteiro aqui com esse aparelho. Em câmeras, são 3 sensores, o principal de 48 megapixels com abertura de 1.8, mais 2 lentes de 2 megapixels com abertura de 2.4. O grande problema aqui é a ausência de uma lente ultra-wide, ela faz bastante falta, principalmente quando você vai fotografar ou filmar grupos de pessoas ou paisagens.
nessas situações a câmera ultra-wide ajuda bastante. Infelizmente ela não está presente nem no Poco M3 tradicional, nem na versão Pro. A Xiaomi poderia ter colocado aqui na versão Pro, já que ela é uma versão Pro, poderia ter incluído aqui a lente ultra-wide nesse aparelho, mas infelizmente ela não está presente. Pelo menos a câmera principal consegue fazer ótimas fotos, mesmo em ambientes com pouca luz. Apesar do modo noturno ser um pouquinho artificial, ainda assim a gente consegue capturar vários detalhes utilizando esse modo. Gostei bastante aqui da câmera principal do Poco M3 Pro 5G. A câmera principal e a câmera frontal conseguem filmar no máximo em Full HD a 30 quadros por segundo. Mas um ponto positivo é que eles trazem estabilização de imagem para as gravações, tanto a câmera traseira quanto a câmera frontal, e o resultado foi muito bom. E nem sempre aparelhos na faixa de preço aqui do Poco M3 Pro 5G trazem estabilização de imagem, então esse é um ponto bastante positivo. Infelizmente, o modo noturno só está presente para a câmera principal traseira, não está presente para a câmera frontal. Ela tem 8 megapixels com abertura de 2.0, traz suporte ao modo HDR e faz fotos e vídeos muito bons em ambientes bem iluminados. Com pouca luz, ela sofre um pouquinho mais, podemos dizer que o resultado é ok. Poderia ser um pouco melhor, mas por outro lado também poderia ser bem pior. Então podemos aí considerar que a câmera frontal até que saiu bem, principalmente em ambientes bem iluminados, mas em situações de pouca luz, dependendo da quantidade de luz, ela até consegue entregar bons resultados. Temos também o modo macro, mas a lente é bem simples, tem apenas 2 megapixels e abertura de 2.4, então não espere uma qualidade de imagem muito boa usando o modo macro. O único ponto positivo é que você pode usar o modo macro tanto para fotos quanto no modo vídeo, mas por trazer o foco fixo, você precisa ficar a uma distância específica para ter uma boa nitidez na imagem. Se tivesse o autofoco, com certeza você conseguiria aproveitar bem melhor esse recurso. Bom galera, no geral o Poco M3 Pro 5G é sim um ótimo aparelho. Tem uma tela bem legal, com resolução Full HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz, já está pronto para as redes 5G, tem uma performance bem legal através do Dimensity 700, apesar do acabamento simples em plástico, o aparelho é muito bonito e mesmo perdendo bateria, ainda temos aqui 5.000 mAh, o que é uma excelente capacidade. Mas será que vale a pena apostar no Poco M3 Pro 5G? Olha, depende muito da versão. Essa versão que está aqui comigo, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, pode ser encontrada por até R$ 1.350 aqui no Brasil, o que é um preço muito bom por tudo que o aparelho oferece. Já a versão com 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento está saindo na faixa dos R$ 1.900, ou seja, está ali na mesma faixa de preço de outros aparelhos que eu acho melhores do que esse aqui, como o Galaxy A52, o A72, o Poco X3 Pro. Então, a única versão que realmente vale a pena comprar é justamente essa que está comigo, com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Essa versão está com preço bom aqui no Brasil. O aparelho traz características muito boas. Tem uma câmera principal que faz ótimas fotos, vídeos com estabilização de imagem, só ficou devendo mesmo uma gravação 4K, seria um recurso bem interessante, que infelizmente não está presente aqui no Poco M3 Pro 5G, mas ainda assim a câmera é muito boa na maioria das situações. Apesar de ter perdido o áudio estéreo e estar com uma bateria menor, o aparelho ainda continua sendo muito bom, mas com certeza o Poco M3 Pro 5G seria muito mais interessante com uma bateria de 6.000 mAh e com áudio estéreo. Com certeza esse aparelho iria brilhar muito mais. Então, resumindo, vale a pena comprar sim, desde que seja essa versão mais simples que está comigo, que está saindo aí na média por R$ 1.350, já a versão com 128 GB de armazenamento e 6 GB de RAM, essa infelizmente não vale a pena, melhor você ir de Galaxy A52, Galaxy A72, Poco X3 Pro, Galaxy M51, tem muitas opções que acabam sendo melhores do que esse aparelho aqui na versão de 128 GB, trará mais recursos, em alguns casos até proteção contra água e poeira, e todas elas trazem a lente ultra-wide, que com certeza faz muita falta aqui no Poco M3 Pro 5G. Mas somente ele traz o suporte às redes 5G, tem esse detalhe que é muito importante a ser considerado. Mas, bom, mas como ainda não temos 5G aqui no Brasil, eu acredito que não deve ser algo para você pensar tão de imediato. E é por isso que eu só recomendo mesmo essa versão mais básica, com 4 GB de RAM, 64 GB de armazenamento, que está ali abaixo dos R$ 1.500. Essa aqui é a única versão, na minha opinião, que ainda vale a pena. Então é isso galera, vou ficando por aqui. Não esqueçam de deixar o like no vídeo e você que ainda não é inscrito, se inscreva e torne-se Big Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!